Você acha que chegar um estrangeiro no Brasil e ter mais direitos do que você, que é nativo, você acha isso justo? Isso é um alerta para quem está saindo do Brasil, seja para vir para Portugal, seja para quem vai para os Estados Unidos, Espanha. Isso é um movimento global que demorou, inclusive, para acontecer. E você não está preocupado com a situação dessas deportações, do Estado português estar mandando muitos brasileiros embora? E aí, pessoal, tudo bem? Tô de volta aí para mais um vídeo. Nem era um vídeo planejado. Geralmente esses vídeos que eu faço no carro não são planejados, que dá na telha de fazer, porque tá um rebuliço danado, né, com esse negócio do convite do governo português, o convite a um número grande de estrangeiros de deixarem o país. E aí a gente vê as notícias, né, de que associações de apoio a imigrantes estão se fazendo manifestações, até porque essas associações elas dependem dos imigrantes para elas existirem, né? Vamos ser, daqui ninguém ama você, ninguém quer o seu bem. As pessoas apenas não entendem que elas são usadas por grupos que dependem financeiramente da existência desses outros grupos, entende? Tudo é assim, né? São associações, são sindicatos que dependem da existência dos problemas para poderem existir. Se acabam os problemas, acaba a necessidade dessas associações, desses sindicatos. Percebe? Então, ninguém está preocupado com você, eles estão preocupados com a sua própria existência financeira e da sua estrutura toda, né? Essa é a verdade. Então, gente, isso é um alerta para quem está saindo do Brasil, seja para vir para Portugal, seja para quem vai para os Estados Unidos, Espanha. Isso é um movimento global que demorou, inclusive, para acontecer. Esse negócio de fronteiras abertas com quase nenhum controle, isso é óbvio que isso ia estourar. É uma bolha gigantesca, um movimento que tomou conta do mundo e que criou mais problemas do que soluções para o mundo inteiro. Nos jornais, todo mundo metendo o pau no Donald Trump porque ele está fazendo isso nos Estados Unidos. Mas os outros países estão fazendo a mesma coisa, só que não dão tanta ênfase a isso. E Portugal está fazendo o mesmo. Assim como a França já percebeu que também não deu certas coisas para eles, a Itália, é geral. Tem que ter controle. Você deixaria a sua casa aberta para entrar qualquer um e ainda chegar lá e abrir a geladeira e tomar conta das suas coisas? É o que está acontecendo aqui, trazendo para a nossa realidade em Portugal. Muitos, não são poucos, muitos imigrantes chegam aqui e acham que é a casa deles. Não entendem que são visitantes. Aqui, por mais que você se legalize, que você invista, que você tenha o seu imóvel, que você crie uma raiz aqui, você sempre vai ser um visitante. Isso aqui nunca vai ser a sua terra. Assim como os portugueses que estão no Brasil vão ser sempre visitantes. Nunca vai ser a terra deles. Acho que precisa as pessoas terem um pouquinho mais de consciência do seu lugar no mundo. Então eu estou aqui em Portugal, sou muito feliz com a minha família. Não é um paraíso, mas não é um paraíso. Não seria na Espanha, não seria na Inglaterra, não seria na Austrália, como não é no Brasil. Todos os países têm vantagens e desvantagens, têm problemas e tem outras coisas que são melhores, outras que são piores. Cada um vai buscar o que for melhor para si, e eu não estou dizendo nada contra os imigrantes, porque não faria nem sentido. Mas se você vai imigrar, seja para Portugal ou para qualquer país, tenha isso em mente. Saia do Brasil, ou de onde você estiver, com isso na cabeça. Ó, não é a minha terra, não é a minha terra, não é a minha terra. E torne isso um mantra. Porque quando você tiver consciência disso, você não vai chegar, seja aqui em Portugal ou em qualquer outro país, exigindo vantagens, exigindo prioridades. Porque não tem, o imigrante ele não tem e não deve ter prioridades. As prioridades devem ser dos portugueses. E eu não estou falando isso para lamber saco de português. Quem acompanha o canal e sabe das minhas opiniões, sabe que eu critico o que eu acho que tem que criticar e eu valorizo o que eu acho que tem que valorizar. É que a humanidade, as pessoas hoje em dia, elas são muito infantis. Ninguém aceita a opinião dos outros, né? Então, tá aqui a minha para quem quiser aceitar. Quem não quiser, enfim. Agora, uma coisa que eu tenho consciência de que aqui
Eu sou apenas um número, ninguém está preocupado comigo, com o meu bem-estar, e nem tem que estar. Portugal, o povo, os portugueses têm muitos problemas e eles devem ser a prioridade do Estado, do governo, que é sustentado por esses portugueses. Aí alguém pode falar, mas você também paga imposto. Você, de fato, eu tenho alguns direitos aqui por contribuir com o país, com os meus impostos, cumprindo as minhas leis, cumprindo as leis do país, né? E os direitos que eu tenho têm sido assistidos assim como os portugueses. Eu preciso de um atendimento médico, às vezes sou bem atendido, às vezes sou mal atendido, assim como o português, às vezes é bem atendido e às vezes é mal atendido. Às vezes eu preciso de um serviço público, seja na questão da água ou do IMT, que é como se fosse o Detran aqui de Portugal. Às vezes sou bem atendido, às vezes sou porcamente atendido. Enfim, não é diferente de como é no Brasil o funcionalismo público. Mas ter prioridades em detrimento das pessoas que já vivem aqui, com todas as dificuldades que elas têm, você acha que seria, você acha isso justo? Você acha que chegar um estrangeiro no Brasil e ter mais direitos do que você, que é nativo, você acha isso justo? Então eu não exijo do Estado português, para mim, algo que eles sequer dão aos próprios portugueses. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Aí algumas pessoas podem perguntar, e você não está preocupado com a situação dessas deportações, do Estado português estar mandando muitos brasileiros embora? Aí eu respondo, não. Se eu não cumprisse as leis, se eu não pagasse impostos, se eu não me preocupasse com os outros, em respeitar o espaço dos outros, respeitar a cultura portuguesa, se eu fizesse tudo ao contrário disso, eu teria preocupação, mas eu não tenho, porque eu cumpro as minhas obrigações legais com o país, eu sigo as leis do país, eu respeito o espaço dos outros, dos meus vizinhos e do povo português de uma forma geral. Por que que eu contribuo? Então, por que que eu me preocuparia? Agora, se você não sabe se comportar em sociedade, se você não contribui, se você não cumpre leis, então realmente você tem que ficar preocupado. Gente, é só uma reflexão para você que está pensando em sair do Brasil. Se você está querendo sair do país e ir para um outro, seja aqui Portugal, por exemplo, faça isso, mas procure fazer as coisas o mais certo possível. Eu vou finalizar com uma frase. Quando você faz tudo direito, quando você segue todos os trâmites, seja no trabalho, seja nos estudos, seja numa situação de mudança, não é garantia que as coisas vão dar certo para você. Isso não é garantia, mas aumentam as chances das coisas funcionarem de maneira adequada. Agora, quando você faz tudo errado, é certeza que vai dar errado, tá bom? Então, essa é a minha opinião. As coisas não tão fáceis, tá? O serviço de apoio ao imigrante aqui praticamente não tem funcionado, tá? E nem dá para exigir o contrário, tá? Porque é uma bolha, eles não conseguem absorver esse mundo de gente que está vindo para cá. E boa parte, a maioria das pessoas que vêm para cá, sequer estão preocupadas em se integrar. Elas querem, na verdade, que o país é que se adeque ao estilo de vida delas. E aí eu falo dos indianos, eu falo dos brasileiros, muitos deles, né? Essa é a situação. Gente, curte, compartilha, se inscreve. Prometo que eu vou voltar com os vídeos de forma mais rotineira como era antes, mas com o foco direcionado para o objetivo inicial que eu tinha no canal, tá bom? Então, comenta aí o que é que você acha da situação que está vivendo em Portugal, mas que também vive o mundo inteiro nesse momento. Curte, compartilha, se inscreve. Até a próxima.